Agora, eu queria propor dentro disso uma dificuldade também para o pastor César, né? O texto de Tiago é um texto que às vezes é complicado pra gente quando vai conversar sobre esse assunto. Vamos lá. O texto de Tiago que diz o seguinte, que se nós não cumprirmos um só mandamento, nós somos culpados da lei. Nós não cumprimos a lei de nenhuma forma. Como que a gente pode explicar isso do seu ponto de vista? São duas perguntas, né? Ok. São duas perguntas, uma sua e outra do Ezequiel. Perguntas claras. Então vamos lá. Respondendo ao Ezequiel. O Mateus 24, versículo 20. Qual? 20, né? Que a vossa fuga nos tem no inverno. É só ler o contexto. O versículo 16 diz assim: aos que estiverem na Judéia. Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu. Ah, não? Não. Centurião romano que abraçou a fé em Jesus. Quem morava na Judéia... E que um centurião romano abraçou a fé, morava lá na Judéia. Então, mas Jesus está se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus. Não. É assim que você mesmo interpreta o texto de Daniel. Aos crentes. Então vamos lá. Jesus está falando a judeus, filhos de Abraão, que estão na Judéia. Esse pessoal que está na Judéia, por ser judeu, o sábado é para eles. Eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo. Não, tudo bem. Então o sábado não é um ponto de salvação. Certo. Não, se o sábado fosse um ponto de salvação, estaria claro na Bíblia, mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento. Você cita um texto onde Jesus diz assim: para vocês que são judeus, para vocês que estão na Judéia, tomara que não aconteça no sábado. É claro que faz sentido. Eles são judeus, tem que guardar o sábado. Veja bem. Agora, esse texto é um mandamento para que todos guardem o sábado? Qual é a resposta? Claro que é. Esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado? Óbvio, se você tá... O nome disso é hermenêutica Thundercat. Não, você tem a visão além do alcance. Veja bem, não, claro que não. Porque não está mandando, não existe mandamento. Se não fosse um mandamento, qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? Mas calma, pastor Ezequiel, com todo respeito, eu vou tentar me manter imparcial. Certo. É óbvio que a linha que eu defendo ela é diferente da sua, mas não importa isso agora. De boa. Mas falando de interpretação de texto, para ser uma ordem, tem que ter um verbo aí no imperativo. Onde ele está? Ele está lá no... O que ele diz? Ore a respeito. Não, orai, tudo bem, orai, tá mandando orar, mas não tem o guardai, não tem o... Não, mas entendeu? Bem, olha, quando eu digo assim, porque pra gente ser contundente nisso, o ouvinte vai ouvir o seguinte: o texto tá claro, tá? Cadê o verbo imperativo? Não aparece aí. Olha só que importante. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. O orem tá no imperativo. Então, isso. É porque quem mora na Judéia, meu Deus do céu, o sábado na Judéia fecha o portão. Não, tudo bem. Entendeu? Então se for no sábado, vai lascar todo mundo. Isso. É por isso. Não existe uma ordem pro mundo cristão guardar o sábado. Olha só, veja bem, César. Aí eu discordo, porque é o seguinte: quando Jesus mandou você orar no futuro, e está falando com crentes, aqui crentes não é só judeu. Aqui já tem crente gentil. Inclusive no ministério de Jesus aqui, tem várias pessoas que moravam nessa região, que eram gentias e que creram no evangelho. Essa ordem era para elas também? Não. Vamos lá. Como não? O primeiro gentil a se integrar na igreja se chama Cornélio. Tá lá no capítulo 10 dos Atos. Isso aqui tá em Mateus 24, meu amigo. Não, mas veja bem, olha só. Aqui nesse momento... O que tem na Bíblia são pessoas que não eram judias, mas que praticavam o judaísmo. Não só na isso. Fé cristã. Não só as pessoas que se influenciaram pelo ministério de Jesus e creram nele. Então vamos ler o versículo inteiro. Lê o versículo inteiro. O versículo tá claro. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Tem que guardar o inverno? Oi? Não, o inverno não é um conceito. Vamos direto, sem voltinha. Tem que guardar o inverno. Você guarda o inverno? Olha só, não existe mandamento para guardar o inverno, existe um mandamento para guardar o sábado. Então lá não é uma ordem. Se você... Claro que é. Peraí, se é uma ordem para guardar o sábado e lá tá dizendo, ora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado, se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado, então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno, meu amigo. Deixa eu fazer um convite para vocês. Não, César. Vamos trocar esse texto? Vamos pro texto de Tiago, César? Bora. Então, César, por favor, responda sobre o texto de Tiago. Qual que é o texto de Tiago? Texto de Tiago 2, 10 a 12. Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Não adulterarás também... Ora, se não adulteras, porque matas e vens a transgressor, fala de tal maneira e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei,
Não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável. A lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei e a matéria-prima, vamos assim chamar, se o Ezequiel me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600, sei lá, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Se não, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos, e o quanto precisamos de ajuda. Respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecadores os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas, e todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos. O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis e as inscreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Eu faço a pergunta para você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio. Todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente. Mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você está liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas... Esse é um então, mas vem cá. Se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aqui. de forma sincera. Esse texto que o senhor leu, dessa lei que vai ser escrita, na sua interpretação, essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? A mesma lei, porque como que Deus pode ter uma lei, por exemplo, para você num momento e outra lei em outro momento? Mas o texto de Jeremias 31 parece sugerir exatamente isso. Uma lei diferente seria substituída por outra. Não, pelo contrário. Ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer. Então, porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte: a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei, porque não seria possível nós cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração. Porque não é a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus, amar ao próximo, os 10 mandamentos são todas leis do Antigo Testamento, mas elas são vigentes hoje. Ninguém poderia dizer o contrário disso para o cristão. O cristão pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo. E o sábado está incluído nessa mesma argumentação. Tipo assim, ninguém é perfeito em guardar o sábado, ninguém tem honestidade perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa. Porque senão, assim como você, por causa da graça, pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele, deixa o adulto.
adúltero, um mentiroso, um assassino, fazia a mesma coisa. Deixa o adúltero lá na sua igreja. Então, Dizer o vamos seguinte, lá. ó, Então, eu tenho uma amante aqui, mas eu tô debaixo da graça, eu tô de boa. Vamos lá, como é que eu resolvo esse argumento? De novo, cada mandamento de Deus, ele é reforçado no Novo Testamento, com a exceção do sábado. Com a exceção do Não sábado. concordo. Então vamos lá. A Bíblia diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Diz. Então eu não posso adulterar. Sim. Então eu estou falando o seu argumento. Então eu posso adulterar à vontade? Não. Você não pode adulterar à vontade pela lei de Cristo. Na lei de Cristo é proibido o adultério. Que é a eu não mesma dos 10 preciso. mandamentos. Então vamos lá. Eu não preciso do Antigo Testamento, nesse momento, para falar de adultério. Eu não preciso fazer os maravilhas lá na lei, na época. Não. Certo. A Bíblia diz no Novo Testamento. Mas o Tiago faz esse então, argumento. a Bíblia diz no Novo Testamento que eu não posso adulterar, meu amigo. Sim, mas o Tiago Em vários faz. textos. Mas olha o Tiago. Tiago diz, pega essa lei, você não pode adulterar de nada. Então, o que eu tô dizendo para você é que, então eu posso adulterar? Eu posso... Não, peraí. No Novo Testamento, não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento, não existe um mandamento para o não judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no decálogo. O sábado no decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do decálogo. É o sábado, é o Shabat. A palavra Shabat, caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro. Venha a mim, se você está cansado e oprimido, venha a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. Eu concordo. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Deixa Se você concorda, então acabou o debate. Claro que não. Calma, gente. É só mostrar quando ele mandou. Ele é Deus. Não, eu não tô discutindo a divindade de Cristo. Não, cara, quem eu tô mandou dizendo guardar assim, o sábado foi ele. ele mandou os judeus guardarem o sábado. Vamos lá, cara, abre em Hebreus, abre em Deuteronômio 5. Mas, César, olha eu só. preciso ler em Deuteronômio 5 pra você? Pode ler Vamos Deuteronômio ler 5, não tem Deuteronômio problema. 5. Mas o problema não é esse. Olha só. Não, peraí, você está dizendo que Jesus Cristo Deixa eu dar um ponto aqui só, mandou a todos guardarem o sábado. guardar o sábado. Volta. Chamou Moisés a Israel, disse, eu vi Israel, os estatutos, tal, versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez aliança, tal, face a face, falou e tal. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema Gente. o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser Pastor o Ezequiel. mandamento que ele é. Ó, Peraí, pode- não, a pergunta foi vamos clara. resolver as Não, a pergunta coisas. foi clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se essa sua escravidão Se o é Egito é espiritual, espiritual, o seu descanso também é espiritual. Ok, vamos chamar. Se a guarda do sábado, repetida lá em Deuteronômio capítulo 5, ela é proposta como uma lembrança, um memorial da libertação do Egito, se esse Egito é espiritual, por que o descanso também não é espiritual? Então, essa é a pergunta que o pastor Ezequiel vai responder. O descanso é também espiritual, até porque não faria nenhum sentido você descansar fisicamente no 7º dia da semana e não ter Cristo como seu descanso espiritual. Não vale de nada, é a mesma coisa do judeu. O judeu vai ser salvo negando a Cristo guardando o sábado? Óbvio que não. E a grande questão é a seguinte, a realidade espiritual ela precisa ser atrelada à realidade literal, porque senão você tem essa dicotomia. Por exemplo, eu descanso espiritualmente em Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer, fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário. Esse é o tipo de problema que se cria aqui. É óbvio que o que eu acho é o seguinte, a guarda do sábado ela não é um problema teológico. A guarda do sábado é um problema prático.
Porque, de fato, guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério. Vamos ter que parar todas as cadeias de produção, transporte, consumo, de tudo a cada 7 dias da semana. Tudo que a gente compra no mercado foi embalado, foi colhido, foi não sei o quê. E nessas cadeias de produções passa-se pelo sábado. Eu entendo e isso, a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado. Mas o judeu religioso em Israel, ele criou algumas formas dele De tentar conseguir guardar resolver o sábado, isso, né? claro. Mas a questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que Ellen White escreveu sobre isso, Certo. que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica. Certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Não chama de herege, é que ela disse que é condição para salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né, mano? Isso, exatamente. Aqui nesse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tipo, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui Acho o no texto. Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver a mandamento. versão de Paulo. Paulo fala assim, olha, você ensina outros que mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete? Você detesta os ídolos, mas rouba o texto? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim: você tem que guardar a lei. Você mostrar? Que é. Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna? Porque tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento para isso. Olha só, você leu Tiago 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação. Lá não está escrito lá isso. Lá está escrito assim, ó: você não pode jurar pelo céu. Mas eu falei, onde é que tá? Porque senão você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que está escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não está escrito não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas você lá está dizendo para você não tomar o nome de quem está no céu, que é Deus em vão. Beleza. Não está escrito isso. Pastor Ezequiel, deixa eu... E o fato é o seguinte, não está escrito deixa eu fazer isso. uma pergunta. E aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele lá nem trata do sábado. Não. O texto nem trata do diretamente, sábado. Bem, mas aquele lá também não trata Pastor de não tomar Ezequiel, o nome de Deus trata. Não Pastor, trata. Pastor Ezequiel, vamos evoluir, porque vocês apresentaram vários textos e a gente já ficou claro qual é a posição de um e de outro nesse texto. Mas eu queria uma pergunta para o pastor César, que é a seguinte: pastor César, uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte: a igreja mudou o sábado pelo domingo, certo, né? Existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado. E alguém disse que é por conta da ressurreição, e talvez a gente possa falar sobre isso. Por que a igreja, de modo geral, trocou o sábado pelo domingo? Se existe uma base bíblica para isso, e qual é o seu pensamento? Eu acho que a ordem bíblica é que existe um fundo moral no sábado, para mim, na guarda de um dia da semana, que é: você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus. Existe um fundo moral aí, existe uma lição aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo. Sim, mas Gálatas 4 não se aplica nessa hora. Que é o seguinte: você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre. Não, tem que ter um descanso. Concordo. Precisa de uma pausa. Tem que ter uma pausa. No nascedouro do cristianismo, o cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo. O judaísmo vê nesse dia o sábado, por conta dos textos que eu apresentei. Existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus. Judeu é obrigado a guardar o sábado. Aquele pessoal que saiu do Egito, não sei o que lá, Deus tem uma aliança com esse povo, que é o sábado. Na história da igreja, e não estou dizendo que eu concorde com isso, na história da igreja,
especialmente os católicos, eles migram e eles trocam no catecismo, por exemplo, guardais domingos e dias de festa, acho que é assim que fala lá no catecismo, como se fosse dentro dos 10 mandamentos. E isso está errado, mas eu não sou católico, então eu não estou aqui defendendo o catolicismo. Eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo, nem o domingo. Nem o sábado, nem o domingo. No Brasil, do calendário gregoriano para cá, você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal, tudo mais. Então, nesse dia é mais fácil fazer o culto. Nesse dia é mais fácil reunir os irmãos. Agora, não existe guarda de domingo para crente. Crente não guarda sábado, crente não guarda domingo. Muito embora o texto de 1:10 de Apocalipse, onde dia do Senhor ali aparece, refira-se ao domingo. Mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo. Perfeito. Qual a sua opinião sobre essa pergunta, pastor Ezequiel? Essa é uma discussão muito A ampla. mudança do sábado para o domingo e qual a implicação disso? Essa é uma discussão muito ampla no cristianismo, né? E Você sim, sabe que Apocalipse 1:10 ali é domingo. discordo, é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor ou é sábado ou é dia escatológico. Não tem domingo com o dia do Senhor. É só pegar... Bom, vamos lá, Não tem, segue aí. não tem como. Mas o fato é o seguinte, ó, olha que importante. É só pegar a palavra grega. Se você... Kyriake Rimera. É o dia do Senhor. Como que é? Kyriake Rimera. Então tá bom. Abra o tradutor e É o vê dia em do grego. Senhor. E vê em grego o que significa isso. É o dia do Senhor. Como é que fala domingo em grego? Oi? Não, veja bem. Como é que fala domingo em grego? Lá naquela época já era assim? Já. Não. Dia do Senhor na Bíblia. Não. Dia do Senhor. Ou dia escatológico ou sábado. Não tem outra Então, coisa. quem quiser, aí dá um Google aí, o que significa Kyriake Kyriake Rimera. Remera? É domingo. Posso ler aqui a Dia opinião do dos Senhor. ouvintes? Porque é dia. O judeu não tem essa opção. Exatamente. É o sábado. Porque Deus estabeleceu um dia como esse 7º dia de descanso, não qualquer um. E a maioria dos cristãos, de fato, não guarda o domingo, isso é verdade. Porque a maioria acaba assim, se precisar trabalhar, trabalha, se precisar fazer alguma coisa, faz. Esse é um ponto também normal. Mas existem igrejas que pregam que, sem base bíblica alguma, que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser respeitado, como se fosse uma espécie de sábado. Ah, mas é o católico. Tem que trazer o padre. Tudo heresia aí. Vamos lá. Vitor Eric diz: a paz, bom dia, não deve guardar. Mas se quiser fazê-lo, ok. Mas a guarda não é soteriológico. Luiz Viveiros diz o seguinte: a paz do Senhor, o cristão pode guardar qualquer dia. O problema é quando se coloca o dia como uma ajuda para a salvação. Sim. Tem um outro irmão que o perfil dele está guitarra em alta. Diz o seguinte: não tem condenação em não guardá-lo, mas se guardar não fará mal. Eduardo Navarro, muito bom o debate, mas acho difícil esgotar o tema no debate. Sim, Eduardo, a gente fala isso brincando. Aqui dificilmente a gente vai esgotar um tema que há 2.000 anos ou 1.500 anos a gente tem conversado. Luiz Antônio de Souza Matos: o sábado foi feito por causa do homem, ou o homem foi feito por causa do sábado? Temos aqui uma pergunta aqui que eu vou colocar na mesa daqui a pouco. Aguinaldo Almeida: paz do Senhor Jesus Cristo. Os próprios judeus queriam matar Jesus por causa do sábado. Talvez porque ele curou, teve aquele caso das espigas, né, no sábado. Pastor Adriano Monteiro, Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O sábado é antibíblico como ordenação, mesmo que nós não venhamos a praticar em perfeição. Jesus não veio mudar a lei, mas cumprir. Eu quero colocar uma pergunta aqui na mesa, que é a seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, ou o homem é por causa do sábado? Parece que tem texto bíblico aqui que ajuda a responder essa pergunta. Marcos capítulo 2. Por favor. O sábado foi feito por causa do homem, não o contrário. Pastor César. Claro. Sim, claro. O sábado é por causa do homem, não o homem por causa do E sábado. eu tenho uma pergunta aqui, acho que o pastor Ezequiel vai talvez tentar respondê-la. Qual sábado? Porque quando essa ordem foi dada, os judeus tinham uma visão de sábado, o 7º dia, o Shabat. Certo. Qual sábado é o sábado a ser guardado? Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que aqui é sábado, em algum outro lugar já é domingo, em outro lugar é sexta-feira. Qual sábado deve ser guardado? Porque se é o sábado geográfico, se é o sábado da gente, não faz diferença eu escolher outro dia também? Ou faz? Faz diferença. É porque assim, quando Deus fez o sábado para o homem, só tinha um homem na face da terra, que era Adão, certo? Foi ali que Deus criou o primeiro sábado. E Adão, ele era o representante de toda a humanidade, não somente de judeus, por exemplo. E Deus fez o sábado para a humanidade, para o homem. E Jesus, Senhor do sábado,
É o próprio Deus, né? Lembre que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, sim, mas não existe um sábado universal. Qual sábado? não, é porque assim, a diferença de fusos horários, ela tem que ser respeitada, então cada povo vai estar guardando o sábado mais ou menos num horário um pouco diferente. Não tem 24 horas de fuso horário, tá? Não tem uma pessoa hoje na sexta, hoje no sábado, outra no domingo. Não. É mais ou menos, acho que 12 ou 13 fusos horários. E aí, por exemplo, o sábado chega antes lá no Japão, aí depois ele vai passando por cada fuso horário. Tá? Essa é uma questão mas cada um interessante. guarda o sábado no porque dia se em que fosse um está. dia sagrado, deveria ser universal. Ah, então, se Não. cada um guarda no dia que está, poderia também guardar o dia que for melhor para fazer isso? Não, é porque assim, porque Deus mandou guardar o 7º dia, o sábado, não qualquer dia que você quiser, porque tem fuso horário diferente no O outro que o senhor acha disso, pastor César? Entendeu? O problema é que muito embora que se pese que eu falei agora há pouco, e eu concordo que o elemento moral do sábado significa que existe uma ordem de descansar e não pensar só em si, mas pensar em Deus, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que esse momento onde você vai devotar-se a Deus e voltar-se a Deus, não precisa ser exatamente ou obrigatoriamente num sábado. E isso está acontecendo lá em Colossenses capítulo 2. Esse texto é um texto que os sabatistas, eles conhecem bem. Sim. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa da comida, por causa de bebida, por causa de dias de festas, luas novas ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado está aqui. O sábado está escrito no texto. Não estou teologando. O sábado está escrito no texto, que é sombra daquilo que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O sábado é uma sombra de Cristo. O sábado se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso. E se Jesus Cristo é o verdadeiro descanso, você não pode ser julgado se você teve que trabalhar na sua escala, caiu o sábado, você não vai ficar dizendo, então vou pedir as contas, porque os adventistas fazem isso. Fazem. Tá? Vou pedir as contas porque não posso trabalhar no sábado? Não, você pode trabalhar no sábado. Então descansa na quarta-feira. E nessa quarta-feira faz um jejum, ora, lê a Bíblia, porque ninguém pode ser julgado pelo sábado. Pode ser julgado tá escrito no texto. Pode ser julgado pelo que come e bebe? Aqui no texto? Sim. Não. Então. Mas veja bem, lá em Atos 15 diz que o gentil que se converte à igreja não pode comer sangue. É só você ler o texto de Coríntios 8 que Paulo vai explicar por quê. Então, mas e aí? Por Pode que ou não pode? Não. Se julgar? Não. Ué, então a regra lá de Atos dos Apóstolos vale nada. A regra vale, só que o porquê que tá lá em Coríntios capítulo 8 é pelo testemunho daqueles que estão lá de fora e tal, não sei o que, mas não é um mandamento de morte eterna. Não, legal, beleza. Pastor Por que não Ezequiel. tratar o sábado da mesma forma? Pastor Ezequiel. Você não vai Porque ser o julgado, mas sábado tem que não guardar. Responde sua pergunta, sem problema. Eu não trato o sábado da mesma forma, porque aqui nesse texto tá dizendo que eu não posso ser julgado Mas pelo tá sábado. dizendo também Como que é que não você pode ser julgado responde esse texto? Não, mas olha só, veja bem, o texto não é fácil, texto interessante, dá uma tese de doutorado, mas veja bem, o texto também diz que não pode ser julgado por comida e bebida. Mas tem a regra que você não pode comer tal Gente, coisa. deixa eu fazer uma pergunta Então veja aqui. bem, o sábado da mesma Pastor forma, você Ezequiel. não pode ser julgado por ele, mas a regra tá lá. Pastor Ezequiel. Não deixa de estar lá. Mas ele é uma sombra de Cristo, tá escrito Tudo bem, lá. mas é aqui só uma o sombra. não comer, etc. também. Pastor Ezequiel, o Atos capítulo 15, que o senhor citou aí, Sim. a igreja estava debatendo algumas coisas importantes. Certo. Na sua opinião, por que o sábado não foi colocado em debate ali, naquele momento? Essa é uma boa discussão. É difícil saber o porquê. Esse decidiram coisas importantíssimas, sim, né? Esse problema não surgiu. E o ali. sábado não foi citado. Sim, esse problema ali não surgiu. Ali o problema era mais circuncisão e o que seria o mínimo que eles teriam que fazer para ser integrados na igreja. Então, e a circuncisão estava na lei, Sim. foi abolida, porque os povos tinham costumes diferentes, não fazia sentido continuar. Mas E o mesmo sábado? assim, Paulo ainda circuncidou Timóteo, né? Isso. Porque você vê assim que às vezes uma coisa se torna irrelevante. Você é circuncidado? Não. Mas ainda assim, ela É porque assim, o continua seu sendo primeiro praticada, argumento, com o primeiro argumento, você abriu o debate Certo. falando o seguinte: Jesus nós- é o exemplo. Jesus é o exemplo, Sim. porque Jesus guardou o sábado, mas ele também foi circuncidado. Sim, também viveu sem pecar.
E a gente não faz nada disso. Mas ser circuncidado é fácil. A gente deve ser circuncidado por geralmente causa lá no nosso do 8º dia que alguém tem que circuncidar a gente. Não, então, mas isso é fácil. Depois, se os meus pais tivessem me circuncidado... ainda hoje é possível. Então você defende essa ideia? Não defendo não. Claro que não. Só que assim, ó, por exemplo, você pega a clareza do Novo Testamento sobre a não obrigatoriedade da circuncisão, ela é muito maior do que sobre a guarda do sábado. É uma coisa muito mais explícita. Gente, nós vamos continuar aqui alguns minutos no YouTube, porque o assunto merece isso, né? E nós temos aqui ouvido, você que está acompanhando esse programa, um privilégio de ouvir exatamente, esgotar como é que se defende a guarda de um sábado e esgotar biblicamente como é que se defende a não guarda do sábado. Eu, ouvindo os dois debatedores, eu entendo que é um assunto que não se esgota assim tão fácil, porque